Olá, bom dia. É comum ouvirmos as pessoas reclamarem que a justiça é lenta e que muitas vezes é injusta. Será que o acesso à justiça é igualitário? O tema do programa de hoje é Justiça para quem? Para falar sobre esse assunto, convidamos Maíra Mendonça, participante do projeto Escritório Popular, e o dirigente do Sinteste RN, Moisés Alves. Bom dia, Maíra. Bom dia, Moisés. Bom dia. A justiça, as pessoas, o cidadão, têm a facilidade de acesso à justiça, Maíra? Não, acredito que existe uma dificuldade muito grande do cidadão integrante de uma classe social menos abastada, com mais dificuldades, com menos estrutura financeira. Isso em razão de uma estrutura do sistema capitalista que nós vivenciamos, que nós construímos. Acredito nisso com base na minha atuação da universidade, nesse projeto Escritório Popular, integrante da UFRN. Enfim, a gente atua em comunidades e vivencia isso diariamente, inclusive nos estudos de direito vinculados a essa realidade. Moisés, você que trabalha num sindicato, no Sinteste, que atinge também uma categoria muito grande, que são os trabalhadores das universidades, há também essa dificuldade de acesso à justiça do trabalhador que chega lá no Sinteste? Sim, nós do sindicato temos uma assessoria jurídica onde trata de assuntos relativos aos servidores nos seus locais de trabalho, mas eles chegam lá também porque não têm orientações, procurando saber de outros direitos, sem saber como fazer para acessar na justiça, já que o sindicato não faz, como é que ele pode recorrer. Então, isso, a população da universidade, apesar de ter muita gente instruída, mas elas também têm essa dificuldade, porque não fica claro como fazer, né? O governo ele não divulga a maneira adequada do cidadão procurar a justiça, né, os seus direitos. Mas você acha que há uma dificuldade na questão educacional da própria população e também buscar em se informar do acesso à justiça, ou só procura a justiça quando é atingida nos seus direitos? Sem dúvida. O direito, a justiça de modo geral, ela infelizmente é feita de uma forma apartada do cidadão comum, do cidadão que compõe majoritariamente a sociedade. O direito e sempre foi algo elitizado, e isso a gente vem tentando desconstruir. Daí o escritório popular, por exemplo, o termo popular, popularização, autonomia do cidadão. Porque, infelizmente, a nossa realidade é diferente, é algo muito oficial, os textos são rebuscados, as ideias jurídicas são diferenciadas da realidade das pessoas. Inclusive, pelo fato de pessoas de poder aquisitivo majoritariamente comporem e se aproximarem da justiça, isso distancia o cidadão que não faz parte dessa classe, desse ápice, digamos assim, da pirâmide social. Essa diferença social faz com que até o próprio cidadão tenha medo de chegar à justiça? Exatamente, medo, o linguajar utilizado, as roupas utilizadas, os textos, os temas, você não conhecer a lei, não conhecer seu direito e achar, porque isso é incutido nas pessoas, achar que nunca vai conhecer, ou que nunca vai ser digno de se aproximar, isso distancia as pessoas, sem dúvida. Moisés, você na universidade, você acha que a justiça é justa nas demandas que vocês colocam junto ao Sinteste? Em partes, né? A maior parte não, porque a maior parte a justiça acha, como nós trabalhamos contra o governo, então o governo detém, de certa maneira, o poder da justiça. Então, nós ficamos na dependência de uma desavença entre alguns para que nós tenhamos nosso direito garantido na sua plenitude. Isso depois de o quê? 15 anos de um percurso longo, né? Quer dizer, eu acho assim que deveria ser mais ágil, mas infelizmente os servidores públicos, não só a universidade, mas todo servidor público, ele é prejudicado, porque quem detém a ordem da justiça é o próprio governo. Então, a gente entrar contra o governo, a gente já entra perdendo. É diferente do cidadão contra um patrão. É demorado, mas não é tanto quanto o governo. Porque o governo tem um aparato todo para que consiga fazer com que você, de certa maneira, até faça acordo, como aconteceu há um tempo atrás, onde os direitos que a gente tinha garantido, o governo chama para que a gente faça acordo, que aí vai sair mais rápido. Ou seja, para a gente ganhar metade do que a gente poderia ganhar se continuasse na justiça. Então, isso nem sempre ajuda aquele que trabalha, né? De jeito nenhum. Só prejudica, né? Porque o governo sabe que a gente necessita, então ele dá como se fosse qualquer coisa, e aí você agarra para não perder. Maíra, você acha que a justiça
na aplicação da lei? Ainda falta muito a questão da humanização da letra da lei? Sim, a letra da lei e, sobretudo, o intérprete. Porque a lei existe, mas existem diversas interpretações e diversos estudos sobre como interpretar uma lei. O que acontece, ou seja, isso significa que a ideologia, a base ideológica que a gente tem nas universidades e nos fóruns e no escritório de advocacia, em todos os ambientes de trabalho do jurista, ele precisa se humanizar e precisa compreender que ele tem um quê ideológico, digamos, 100%, integralmente ideológico somos todos nós. Se a gente não compreende isso, a gente não entende que o intérprete cumpre uma função importantíssima, a gente não entende que por ele cumprir uma função importantíssima, ele precisa se preparar, ele precisa se conhecer qual é a minha ideologia, o que eu defendo, o que essa lei quer passar, e eu, frente a essa lei, o que eu interpreto, qual é o direito da pessoa, enfim, ele precisa se questionar. E no curso que nós temos hoje, na carreira que nós seguimos hoje, infelizmente, isso não é muito visto. E aí, por isso que a gente precisa se posicionar, precisa enfrentar. E precisa fazer essa autocrítica, por exemplo, que estamos fazendo nesse momento. Né? O FRN, os professores, ele ensina o aluno a ter essa visão crítica da letra da lei, essa humanização da letra da lei? Hoje a UFRN, existe uma certa dicotomia na UFRN. A sala de aula, ela é bastante rígida, como várias salas de aulas no Brasil são, né? O ensino bancário, digamos, em grande parte. Mas isso vem sendo mudado, os projetos de extensão estão aí, o Lições de Cidadania é um programa de extensão importantíssimo e muito grande, que atua em 5 núcleos, em várias comunidades, e isso engrandece os estudantes, né? Isso faz com que o aluno se aproxime mais, digamos assim, da realidade social, daquele que ele vai atender. Exatamente. Bom, agora nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos em 1 minuto, não sai daí. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que hoje conversa com Maíra Mendonça, do Escritório Popular, e com o dirigente do Sinteste RN, Moisés Alves. Maíra, o artigo 5º da Constituição, e até o Moisés também pode entrar nessa seara com a gente, defende amplamente os direitos e deveres do cidadão. Se torna muito bonito na Constituição e na prática realmente parece que não é muito acessível à população, não é isso? Sim, sim. O artigo 5º tem um rol imenso de direitos, mas é importante que a gente vivencie, que a gente perceba que na realidade existe uma disparidade na relação do particular, por exemplo, do trabalhador, do obreiro, de uma grande empresa, por exemplo, com um empregador extremamente rico e que tem vários recursos. Então é muito fácil para o empregador rejeitar os imensos direitos do artigo 5º, porque por trás dele existe um aparato financeiro. E para o empregado, por sua vez, é muito mais simples para ele aceitar essa situação, porque ele não tem um aparato financeiro. Ou seja, o artigo 5º e vários outros artigos da Constituição e da lei precisam estar em uma relação direta com as estruturas financeiras, políticas, sociais, para que eles saiam do papel e cheguem à realidade. E a gente precisa perceber isso, porque se a gente não percebe isso, a realidade do jeito que está continua. E a gente precisa interferir nessa mudança, perceber que existe essa disparidade e atuar de uma forma a modificar essa disparidade, tornar justo o que a lei demanda. Né? O que está escrito na lei, exatamente, o que na prática não é isso, Moisés? É verdade. O artigo 5º, quando eu sou formado, né, em Direito, então na época que eu fiz a faculdade, o artigo 5º é como se fosse um código fora do direito, fora da Constituição. Porque ali tem todos os direitos do cidadão. É um artigo exemplar. Só que acontece, o cidadão, ele não tem conhecimento. Né? Ele não tem conhecimento e não tem conhecimento nem como procurar. Ele não sabe nem a quem procurar para saber o que diz o artigo 5º. Né? Porque ali tem todo o direito, desde o seu nascimento até a sua morte, está no artigo 5º. Tem tudo ali. Tem direito à igualdade, todos são iguais perante a lei. Né? E aí tem toda aquela gama dizendo todo pormenores. Qual é o seu direito, o que é que você tem, para onde é que você vai, você sair, o que você pode fazer, o que não pode fazer, tudo tem lá. Só que o cidadão não tem esse conhecimento e não sabe procurar. Então, procure as associações de classe, né? Procure o seu sindicato, sua associação, ou então no conselho comunitário. Tem vários órgãos que pode ser encontrado alguém que possa orientá-los, né? Isso é que a dificuldade do cidadão é essa, ele não sabe onde procurar. Maíra, você acha que a justiça por si só poderia entrar num programa
Já sabe-se que tem o Justiça na Praça, mas poderia ter uma inserção maior, uma propaganda maior para mostrar realmente os direitos à população? Sim, eu acredito que poderia ir com o apoio da universidade. Acho que a universidade, nesse caso, é quase imprescindível mesmo, porque dispõe dos estudantes, né, que dispõe de tempo, dispõe da curiosidade epistemológica, que a gente fala muito, por exemplo, no nosso programa de extensão, dispõe de todo esse aparato, e a universidade pode ajudar. Nós, por exemplo, no nosso programa, a gente frequenta comunidades mais carentes, como do sistema penitenciário e outros, e nesses espaços a gente transmite determinadas mensagens que são mesmo funções do Estado estar transmitindo, mas a gente transmite porque a gente também cumpre esse papel cidadão, esse papel social, diria melhor, papel político. Moisés, tem uma parte importante da justiça, a Marília também poderia entrar nessa seara, sobre a questão da lentidão da justiça. Por que a justiça é tão lenta? Olha, Alexandre, a justiça é lenta, em princípio, porque o cidadão, por não saber os seus direitos, já começa com ele a lentidão. Daqui que ele vai saber o direito que ele tem, que procura o profissional especializado para poder entrar, já tomou um bom tempo. Né? A maioria do pessoal, quando vai para a justiça, já vai atrasado. E aí entra na justiça, quer dizer, as provas vão ficar mais difíceis. Né? Que hoje na justiça é outro empecilho que tem. Cada dia mais os juízes em certos, dependendo da ação, os promotores, eles estão fiscalizando cada vez mais o cidadão. E aí onde entra o cidadão pobre. Né? Porque o cidadão rico, ele está na televisão, todo mundo já conhece ele. Então, quando ele entra na justiça, a maioria do pessoal já sabe que ele tem um antecedente. Né? Já o cidadão que não é visto, então ele precisa provar, trazer mais provas para que possa ter um acesso digno. E aí vai depender, claro, a maioria das vezes, depende do que ele traga para a justiça, a lentidão ou não do seu direito. Essa é a dificuldade maior para o cidadão carente. Ele vai ter essa dificuldade. A justiça também, a série de recursos que existe na justiça também causa essa lentidão da justiça, além dessa demora da procura? Acredito que causa. E são problemas administrativos, né? O problema do excesso de recursos. São problemas que podem ser resolvidos. É uma análise da conjuntura do judiciário, e as diversas entidades responsáveis podem ir pensando sobre isso. O que outras coisas tão importantes quanto, como por exemplo, a estrutura de defensoria pública, esse tipo de coisa já é um problema político maior do que talvez a questão administrativa da justiça, que pode ser resolvida, né, por planejamentos. Mas assim, a questão política de investimento naquelas áreas que são imprescindíveis para as classes sociais que mais são atingidas pelas violações de direito, isso sim é um problema político que deve ser enfrentado pela sociedade como um todo, sobretudo pelos movimentos sociais que atuam nesse eixo. Você falou uma coisa muito interessante sobre a questão das defensorias públicas. Você acha que a defensoria pública aqui no Estado ainda precisa melhorar muito para dar essa acessibilidade ao cidadão? Sim, a defensoria pública de um modo geral, porque, enfim, é uma ideia, de certa forma, é uma ideia inovadora, né? Não é uma ideia tão antiga, a defensoria pública, não só aqui no Estado, isso é uma conjuntura nacional mesmo. Inclusive a defensoria pública da União também, que deveria ter um aporte bem maior, e não tem. E, como eu disse, repito, é uma questão política, é uma conjuntura social, política, estritamente política, não é jurídica. Não é um problema jurídico que você faz uma reunião e resolve. É um problema social, envolve questões históricas, é complexo. Moisés, a universidade, você que é da Universidade do Sinteste, e a universidade tem núcleos. Para chegar no interior, naquele funcionário do interior, é mais difícil a questão da justiça? Ou ele procurar a justiça? Com certeza. Na capital já é problemático, no interior que fica mais dificultado. Né? Porque lá começa com o juiz. Né? O juiz não fica na sua cidade onde atua. Né? Normalmente ele mora na capital. Vai lá 1, 2 vezes na semana. Né? Então, já dificulta aí. Porque o cidadão ele procura a justiça, então ele quer uma agilidade. Mas, de certa maneira, não vai ter a agilidade que ele pensou. Por quê? Porque ele não pode falar com o juiz, porque o juiz não vai estar no local que era para estar durante a semana. Então, começa por aí a dificuldade. Outra dificuldade é que a estrutura no interior é precária. São servidores que não têm as mínimas condições de trabalho. Né? Então, isso por quê? Porque o governo não equipa.
né? Muitas sedes no interior ainda hoje são alugados, prédios alugados. Nós temos Parnamirim, que não tem uma sede própria ainda, né? Uma cidade desse tamanho, e casas alugadas em vários pontos da cidade, para poder dar orientação. Então, isso prejudica tanto o cidadão, que não sabe qual deles recorrer, e o próprio advogado, que fica de um para outro, e aí atrasa cada vez mais a situação do cidadão. Não sai daí. No próximo bloco falaremos mais sobre a justiça. Nós voltamos em 1 minuto. Estamos de volta com o último bloco do programa Diálogo Plural, que conversa hoje com a representante do Escritório Popular, Maíra Mendonça, e com Moisés Alves, dirigente do Sinteste RN. Maíra, é uma questão crucial no Brasil e que a gente está vendo aí, é a questão penal. Nos julgamentos, o que a gente encontra mais nos presídios, nas cadeias? É o pobre ou o rico? Pois é, né? Seletividade penal é um tema que a gente debate muito na seara da criminologia, que é aqui a seara do direito penal. Aliás, é uma ciência criminal que estuda justamente esse fato da seletividade penal, da punição em massa para quem? Nós temos vários crimes configurados, vários, mas o presídio em si, ele é construído para a classe social pobre, para a classe social massificada e pobre. Ou seja, não existe essa imparcialidade, não existe, de fato não existe essa justiça para todos que a gente estuda e que a gente muitas vezes repete. O papel da prisão, o discurso do direito penal, ele é um discurso que só serve para a academia, só serve para a sociedade se amaciar e atenuar seu próprio ego, para ela só como uma forma de internalizar seus próprios valores, só isso. Na prática, ela só serve para digamos, prender as pessoas e afastar do convívio social, como já é feito de forma massificada mesmo. Moisés, você acha que, como se falou, até o próprio ministro da Justiça falou que preferia a morte do que ir para um presídio no Brasil, que seria um depósito de presos. Você vê até que nível já se chega, vindo de um ministro da Justiça, vai falar com relação a essa questão dos presídios, que realmente só atinge as pessoas menos favorecidas, não é isso? É verdade, Alexandre. O próprio ministro, né, ele não quer sentir na pele o que o pobre sente diariamente, né? A dificuldade, ele errou, tudo bem que ele errou, mas o erro dele não é para que ele seja punido como está sendo, né? Enclausulado no canto, junto com mais uns 15, 20, dependendo aí, tem até 30, numa celazinha de 4x4, né? Quer dizer, ninguém consegue viver ali. Como é que a pessoa... O presídio ele foi feito para quê? Para recuperar. Aí coloca junto com 30, vai recuperar o quê? Então, já começa aí a ideia que se tem de que presídio é para recuperar. Presídio não é para recuperar ninguém. Se fosse para recuperar, já tinha recuperado todo mundo aí, né? Porque o pessoal rouba, aí coloca no presídio. Aí sai e vai roubar de novo. Aí não existe recuperação. Então eu vejo a situação dos presídios hoje como uma calamidade pública, onde o Estado não tem interesse de organizá-lo. Maíra, com relação à questão da tipificação do crime, um pobre que rouba uma margarina, rouba até uma galinha para tentar sobreviver, e aquela outra pessoa que rouba realmente, uma pessoa rica que rouba e se desfaz, né, tenta, na tipificação do crime, passar-se como algo que não é normal, que quer ter uma pena talvez alternativa. Isso realmente, até provar a inocência desse pobre que tentou resolver comprar para sua sobrevivência, e até na questão da humanização da lei, fica difícil. Sim, fica difícil. E isso remonta muito aos valores que a gente tem de o que é mais grave, o que é menos grave. O furto é mais grave, o furto de uma lata de leite é mais grave, existem pessoas presas porque furtaram uma lata de leite, ou é mais grave o roubo de dinheiro público, o furto de dinheiro público, o desvio de dinheiro público. Aí é que entram os valores, o que é passado para a sociedade como sendo mais grave ou menos grave. Quais são as figuras que estão envolvidas nesses diversos tipos penais, nesses diversos fatos. E é daí que leva, a dificuldade que vai ter para provar em um caso e para provar no outro. Não está relacionado a aspectos somente jurídicos, também está relacionado a aspectos sociais. A dificuldade que um vai ter e outro vai ter vai depender de uma defesa, de um advogado que está sendo pago, de um defensor que está atolado de serviço, vai depender de uma coisa e de outra, ou seja, não é aspecto meramente jurídico, e isso a gente precisa entender.
porque no curso de Direito a gente ainda tem muito ser disso, que esse tipo de coisa é essencialmente jurídica. Basta você colocar um advogado que ele vai provar que houve crime de bagatela, que a pessoa só roubou um leite. Mas não é só isso. Preciso saber se existe esse advogado, se essa pessoa vai ter condição de pagar, se existe uma defensoria que vai cumprir com esse papel. Então, a gente precisa enfrentar essa questão, que é um fato. E como Moisés bem falou, os presídios não ressocializam ninguém. Porque justamente o presídio não ressocializa e nem é para ressocializar. O presídio não existe para ressocializar. Porque o que acontece? A gente tem a mania de dizer que o culpado do crime é o criminoso, mas Zaffaroni, que é um pesquisador exímio na área da criminologia, ele criou a teoria da co-culpabilidade, que a culpa não é só do preso, a culpa também é da sociedade. Ela é co-culpada, ela é culpada ao lado. Quem foi que te levou a cometer esse crime, ou a traficar essa droga, a furtar esse objeto? Foi só você? Foi uma vontade sua? Foi pessoal? Ou foi a sociedade que te colocou naquela circunstância? É uma teoria muito respeitada e ela está dentro da aplicação da pena no papel que o juiz exerce, inclusive, a teoria da co-culpabilidade. Portanto, a gente não pode dizer que vai ressocializar a pessoa, a gente tem que ressocializar a sociedade. Tem que ter todo um trabalho todo um por trabalho trás disso, complexo. sim. E com a questão das relações das penas alternativas do direito, essa pena alternativa, às vezes, é dada muito que beneficia talvez pessoas que não tenham direito, ou ela realmente veio para beneficiar aquele que tem direito à pena alternativa? A pena alternativa eu vejo de uma forma benéfica. É uma ideia boa. Acontece que o sistema judiciário e vários sistemas políticos, jurídicos do Brasil, eles são viciados. Então, muitas vezes, a pena alternativa, inclusive esta semana, eu estava conversando com professores, 2 professores, e a gente estava conversando sobre a dificuldade de aplicar a pena alternativa, enfim, de fiscalizar, e as pessoas, elas, como é que se diz, elas entram na pena, mas não cumprem, só fazem assinar um papel. Enfim, são vícios do sistema. A gente não pode colocar a culpa na pessoa ou na outra pessoa, é o sistema está permitindo que você faça isso. O Estado tem que verificar, do mesmo jeito que ele tem a obrigação de verificar a prisão, ele tem a obrigação de verificar a pena alternativa. E se o Estado não está cumprindo com isso, é contra o Estado que o cidadão tem que se voltar ou tem que questionar. Então, assim, acredito que a pena alternativa seja benéfica, porque ela dá outras alternativas à prisão, que é algo extremamente violento, né, é abusivo e ele interrompe diversos aspectos da vida da pessoa, mas ela tem que ser verificada também, tem seus vícios, tem seus erros. Moisés, você acha que ainda falta muito? Nós temos muitas faculdades de direito, muitos profissionais sendo colocados, mas ainda falta o profissional de direito para tentar chegar à população mais carente, principalmente aquele que está preso, que tem o seu direito reconhecido, aquela liberdade provisória ou algo parecido, uma redução de pena, e que ainda não chegou porque não tem um advogado para atuar? Verdade, com certeza. A pessoa carente, ela não tem condições de contratar um advogado. E ela está presa, os parentes não sabem a quem recorrer. Então fica mais difícil ainda. Então, esse pessoal são mais prejudicados por causa disso. Eles, além de ter praticado um crime pequeno, em comparação com o cofre que foi falado, ele não tem a capacidade de saber a quem recorrer. O próprio aparato policial não indica a quem ele deve procurar para poder ver uma melhora na vida dele, né? Ele não tem como fazer isso, fica prejudicado. Nosso programa está chegando ao final. Maíra Mendonça, do Escritório Popular, nós agradecemos a sua presença. 30 segundinhos aí para as considerações finais. Bom, eu agradeço a presença, acredito que esse é um tipo de iniciativa que deveria aumentar muito esse debate, um debate político, um debate politizado e voltado para as demandas sociais, e é importante também a gente estar divulgando o trabalho que a gente faz e o pensamento que a gente defende. Moisés, 10 segundinhos. Pronto, eu agradeço aqui o comparecimento da colega Maíra, nosso locutor, e a todos os ouvintes, e fique conosco, e nós estamos aí toda semana com um novo programa. O Diálogo Plural fica por aqui. Se você quiser mais informações sobre o programa, acompanhe as nossas atualizações pelo Twitter, que é o @SintestRN, no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página no Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. Agradecemos a sua companhia e até o próximo sábado.